prazer em revê-los ou não. Cadê? Eu queria ver a cara do rostinho de vocês aí, gente. Liga a câmera aí, só pra eu Ah, não lembrar de todo inventa mundo. não. Ah, vamos lá, Pedro. Nem o Você tem um webcam eu tenho. galejando ali. Cadê o pessoa? Cadê os meninos aí? Então, as meninas. Eu sei que vocês estão deitados, debaixo de coberta, enrolando aí. Não tem importância, não. Aí, Ludmilla, beleza, lembrei. A Evelyn eu conheço já. Bem. Quem mais tá? Fernando, é o Fernando permitiu. Beleza. Ok. Bom, 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 bom. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu colocar para gravar aqui antes que eu esqueça. Gravar. Me tira uma dúvida aqui, gente. Vocês estão realmente no sexto módulo ou vocês estão fazendo essa disciplina que é do sexto? A gente tá no sexto. A Vocês gente tá estão no sexto. Sério? Já? Já. Foi muito rápido isso daí. Eu tenho que pedir o Wagner para desacelerar isso aí. Já não, Leanderson, ainda no sexto, né? Porque era para ter terminado no meio do ano. É verdade, Amanda. Já não, já Verdade. deve Já era pra ter terminar. formado já. Tá bom, é verdade, verdade. Tem razão. E tem mais uma turma com vocês ou não? Eu tinha a impressão que tinha uma outra turma junto, Tem. não, né? Tem? Tem. Tem a turma que tinha acabado o quarto e ia pro quinto, mas aí vai fazer o sexto, as matérias do sexto. Acabaram o quarto, tem um pouquinho, vamos fazer o sexto. Que beleza, hein? Isso. Quase não é confuso. E cadê esse povo? Não tem ninguém aqui Tá aí, dentro ainda, né? Jaqueline, Kelly. Jaqueline? Cadê a Jaqueline? Deixa eu ver se eu conheço. Sem eu como assim? Ô, Pedro, deixa eu ver você, minha filha. Deixa eu ver se eu lembro de você. Jaqueline, a gente já se conhece? Já nos conhecemos, já, ué. Já? Já. Desculpem, gente. Às vezes não lembro do nome. Então, de imediato. Então, eu conheço a Jaqueline, eu conheço a turma da Jaqueline toda, né? Teoricamente. Com certeza. Né? Roseli, Josefa, Ah! o Leandro. Claro. Leandro, não, Leonardo. Sempre confundo o nome dele. Não, agora eu tô sabendo. Então, beleza. Então, juntou a galera aí. Então, vamos lá. Tô gravando já, depois eu vou postar lá. Eu queria, inicialmente, né, dizer para vocês da satisfação que eu tenho de retomar esse contato com vocês aí, que é uma galera que eu já conheço, que eu gosto, tem muito boa relação aí. E que, de minha parte, gostaria que fosse diferente, gostaria que fosse presencial mesmo, né? Mas, infelizmente, como dizia um mestre meu, é o que tem para hoje. Então, vamos por aqui mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar inicialmente. A maioria aí tem meu e-mail, né? Deve ter. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar aqui o e-mail. Se precisarem falar comigo, já anotem aí, porque eventualmente peço que vocês mandem alguma coisa por e-mail. E também, quem for representante aí, ou quem tiver o controle do e-mail da turma, se puder colocar para mim o e-mail aqui, das turmas, porque eu vou mandar um material por e-mail, tá? Eu não vou postar material no Classroom, não. Eu vou mandar por e-mail direto para vocês, porque é um material que eu faço única e exclusivamente para vocês. Eu não faço material para a escola, não. Então, eu prefiro mandar direto para vocês aí por e-mail, tá? Isso, outra coisa que eu ia falar aqui, importantíssima aqui. Fiquem atentos ao calendário de aulas, porque estão correndo algumas aulas no sábado, tá? Vocês estão sabendo disso? Infelizmente. Infelizmente. Pois é, realmente. Então, o que acontece? Tem que ficar atento com essas aulas no sábado, porque comigo tudo bem, gente. Eu não vou ficar, né, pegando no pé e tal, mas às vezes tem professor que gosta de dar uma atividade avaliativa, alguma coisa, e prefere escolher aquele dia em que não vai ninguém, né?
Tal. Sim. Na crueldade mesmo e tal. Não é o meu caso, não. Sábado eu tive uma aula, eu teoricamente tive uma aula, eu acho que com vocês mesmo. Não apareceu ninguém, eu estava lá, eu só não gravei a aula porque eu estava no outro computador, não conseguia gravar, estava numa outra conta do Google. Mas hoje, teoricamente, seria a segunda aula, né? Na prática vai ser a primeira, então eu vou começar do zero a coisa aqui, independente de qualquer coisa. Mas ninguém conseguiu entrar no sábado, não, Leandro? Não, mas chegou Não. para vocês o link, a coisa? Chegou, foi nada. Não? Ah, não. Não, que cruel isso aí, gente. Aí vocês ficaram morrendo de triste. Mas se tivesse chegado também eu não ia, não. Pois é, Eu iria, né? Mas não chegou nada, eu virei pro canto e fui dormir. ninguém te convidou, né? Você falou, vou dormir então, né? Tipo assim, Oi. tá bom, gente. Depois eu descobrir o que aconteceu aí, tá? Mas não tem problema, a gente começa do zero aqui. É, Beleza. essa disciplina aqui é o seguinte: nada mais é nada menos do que um remember, um momento remember. O Wagner propôs fazer essa aula, essa disciplina, quem montou ela fui eu até na ocasião. Ele queria o quê? Ele queria uma disciplina no final do curso que viesse pegando tópicos e relembrando as coisas que vocês estudaram assim durante o curso inteiro. Por quê? O que acontece? Vai ficando para trás, gente, coisa que vocês estudaram no primeiro, segundo, às vezes terceiro módulo. Chega no final, você já não lembra mais, né? E aí o que acontece? De repente você vai fazer estágio, ou já vai trabalhar na área, ou qualquer coisa do tipo, e chega lá umas coisas básicas que você precisaria saber, você dá aquele vacilo, aquela mascada ali, e aí às vezes fica até meio vergonhoso, assim. Então, como eu sei que aluno geralmente não fica pegando material de modos anteriores para estudar, né? O Wagner propôs isso, então eu fiz um compilado de uns temas aqui que eu acho que são relevantes vocês formarem e já sabendo, lembrando isso daí, que é para vocês dizer assim, no popular, pagar menos mico mesmo, assim, tá? Então, diante aí de estágio e outras situações que aconteceram aí. Então, assim, não tem nada, pelo menos eu espero que não tenha nada de novidade na disciplina, assim. Talvez uma coisinha ou outra que eu vá aprofundar um pouquinho mais, mas, teoricamente, vocês teriam que só relembrar o que eu vou apresentar aqui nesse curso aqui, né? E eu acho que é uma disciplina muito boa também para a prova de concurso, tá? Eu vou mostrar um material para vocês aqui, que basicamente o que acontece é o seguinte: há bastante tempo eu vinha montando um material, né? Há mais ou menos uns 8 anos que eu venho montando um material que eu usava para concurso. Era um material que eu tinha colocado o nome de radiologia geral. Eu pegava os temas principais e colocava ali e ia retirando de livros que são fundamentais aí para essa nossa área aí, de livros que eram muito usados em, em provas de concurso, né? E fui montando esse material, que é o material que hoje eu uso para essa disciplina aqui, que é o que eu vou mandar para vocês por e-mail, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela aqui, vou mostrar ele rapidinho assim, e depois a gente vai tema por tema aí, tá? Mas basicamente eu dividi essa disciplina, em 12 temas. São 12 temas que eu vou apresentar para vocês aqui, né? No slide são 3 ou 4 lâminas para cada tema, assim, né? Nada muito extensivo, assim, que vai sugar de vocês muita energia, mas que é relevante vocês estudarem pelo slide e pela apostila que eu vou mandar, que ela é um pouco mais completa, assim, tá? E aí, vamos combinar assim, eu vou falando aqui, vou mostrando aqui, passando aqui o slide, e qualquer coisa, dúvida que vocês forem tendo aí, vocês vão me interrompendo, eu chamo no áudio aí mesmo, coloca no chat aqui, tá bom? Do jeito que vocês acharem melhor aí, vocês é que mandam nesse negócio aí. Deixa eu ver aqui.
Ok, você já vê em minha tela? Ainda não. E agora? Também não. Não? Mais Não, alguém? Só para eu não achar que é só o Pedro? Não? não, ninguém tá enxergando. Hum, estranho. Pera aí, gente, deixa eu tentar resolver aqui. Eu vou sair aqui e vou entrar de novo, tá, gente? Pra ver se resolve. Aguenta a mão aí. Desligaram o áudio ou meu boom, meu celular que tá estragado? O professor saiu, Rodrigo. Ah, obrigado. Nada. Agora tá dando, Leanderson. Deu? Beleza, beleza, meus queridos. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, deixa eu ver se está gravando ainda. Está gravando. Então vamos lá, gente, olha só. Então eu dividi em temas, tá? Porque eu acho que ficou mais fácil, mais organizado para vocês conseguirem assimilar e estudar separadamente. Eu estudei 3 temas desse aqui. Ah, amanhã eu vou estudar mais 3 e tal. Acho que fica um compilado um pouco mais simples, assim. Só tem uma coisa aqui que não vai ser possível fazer e que eu fazia antes, que era metade dessa disciplina aqui, eu voltava para o laboratório, sabe? Mesmo que não fosse na proposta original, mas metade dela eu pegava para a gente voltar para o laboratório, tirava ali umas 4, 5 aulas para rever todas essas técnicas, né? De membros superiores, inferiores, coluna, essas coisas. Dá mais uma treinada ali mesmo, né? Ah, Que isso é não muito vai dar para importante. fazer. Exatamente. Então eu coloquei isso nessa disciplina que a gente montou, porque além de rever a parte teórica, eu queria tentar rever também um pouco dessa parte que é prática mesmo ali, né? Para vocês saírem com a cabeça um pouquinho mais fresca, assim. Mas, infelizmente, não vai poder ser realizado agora. Então, a gente vai ficar com a parte teórica mesmo, o que não inviabiliza o programa aqui do curso em si, não. Tá? Pelo menos dessa matéria aqui, ok? Então, vamos lá, ó. Então,
vamos começar aqui o primeiro tema, tá? Lembrando que eu vou mandar por e-mail isso aqui para vocês. Primeiro, tipos de radiação, né, gente? Com certeza, vocês estudaram lá atrás que... e aí é legal também assistir um documentário sobre radioatividade, que é um documentário da Marie Curie, eu vou passar o link aqui depois, mas nós trabalhamos com um tipo de radiação que é muito bem caracterizado, assim, né? Então, você tem fontes de radiação aí que são fontes naturais, né? Por exemplo, a luz do sol, né? E você tem fontes que são fontes artificiais, né? Os equipamentos que a gente trabalha, esses equipamentos hospitalares, todos eles funcionam por fontes artificiais, né? Ou seja, basicamente o troço tem que estar ligado na tomada para funcionar, né? Você fala, professor, mas nessa altura do campeonato você vai me falar isso? Não custa lembrar, porque não faltará um maluco qualquer que vai achar que tem um Césio 137 dentro de uma ampola de raio-x e vai pagar um mico danado, como eu já vi aí, aluno recém-formado falar umas besteiras aí que acabam envergonhando a classe, assim. Então, não custa relembrar, né? No caso dos equipamentos hospitalares que a gente trabalha, esses que a gente usa de simulação lá na escola e tal, né? São fontes, né, artificiais, ok? Ou seja, você necessita aí de corrente elétrica para aquilo ali funcionar. Não tem material bruto ali, não tem nenhum tipo de material ali, como você teria aí um cobalto, nem os equipamentos assim recentes de radioterapia, por exemplo, já não existe mais, né? Com certeza vocês já trombaram aí, estudaram, ouviram falar no acidente lá de Goiânia, né? Um acidente com Césio 137, num equipamento que é um material bruto, né? Um material natural que emite radiação por conta própria, sem nenhuma intervenção humana, assim. O acidente com Césio 137 aconteceu em um equipamento de radioterapia. Naquela década, naquela época, ainda era utilizado esse tipo de material naqueles equipamentos, né? Então, basicamente, entraram lá numa clínica e arrancaram a ampola do equipamento, né, a clínica desativada, e levaram aquilo para um ferro velho e quebraram essa ampola para tirar chumbo, né? Porque a ampola era de chumbo, então tinha chumbo na ampola, né? E aí liberaram o Césio 137. Pois bem, isso não acontece no equipamento de raio-x desses atuais aí, né? Você pode partir aquela ampola no meio que não vai vazar radiação, não existe esse tipo de coisa, esse tipo de possibilidade, né? O que vai acontecer é que você vai inutilizar o equipamento, né? E no caso dos raios-x, né, especificamente, e aí vale a pena assistir um outro documentário que eu também vou colocar aqui. Esses links de documentário eu vou colocar lá no Classroom, tá, gente? Não é obrigatório, assim, obrigatório assim, eu acho que tem obrigação de ver isso, assistir isso em algum momento, mas eu não vou cobrar isso aqui de vocês, isso aí vai do interesse de cada um, né? Eu quero saber mais, quero entender isso melhor, eu quero ter um domínio dessa história e tudo, né? Então acho que vale muito a pena. Então tem um documentário específico aí também que conta a história do suposto aí, pelo menos aquele que é considerado o pai dos raios-x, né? Apesar que eu particularmente tenho algumas dúvidas se foi ele mesmo, porque já tinha pesquisas muito antigas com ampolas fechadas a vácuo, né? E ele estava naquele meio ali. Então, o que se descobriu, né? Que no caso daquela energia que provinha daquelas ampolas fechadas a vácuo, né? Que era o que se estudava naquela época ali, bem depois da descoberta da radioatividade, ok? Né? As ampolas que eram fechadas a vácuo, qual que era o barato da época, né? Todo mundo estava estudando correntes elétricas em tubos, né? Daí que Thomas Edison descobriu as lâmpadas e tal, né? E o Roentgen estava também estudando corrente elétrica em tubo fechado a vácuo, correto? Então ele descobriu um tipo de energia que não sabia, né, exatamente de onde vinha e qual que era a natureza daquela energia, e depois denominou raios-x, né? E depois a gente veio a caracterizar como radiações que são eletromagnéticas, como a luz, por exemplo, né? As ondas de rádio, de televisão, porém, comprimento de onda menor, tá? É um negócio que nunca pode esquecer, né? Os raios-x, né, eles têm comprimento de onda muito curto, né?
E é por isso que eles são mais nocivos comparados, por exemplo, às ondas, as radiações eletromagnéticas, como da luz, das ondas de rádio, né? Por ter comprimento de onda curta, eles têm um poder de penetração maior, né, na matéria, ok? Isso aí é questão de prova de concurso, assim, pelo menos era há uns tempos atrás. Hoje eu já tenho tempo que eu não faço prova, não sei, mas era questão frequente, assim. Uma outra forma de se caracterizar, né, os tipos de radiações, né? Você vai ter radiações que são ionizantes e não ionizantes, tá? Vocês lembram disso daí? Ionizante, não ionizante? Alguém consegue chutar aí qual que é a ideia disso? É básico, hein? Fundamental para vocês. Eu li mais ou menos. Ionizante aí consegue tirar o elétron do negócio lá. Isso. Mais ou menos. Do negócio lá. Aí ele falou metade da Do átomo, sei lá. aí já falou o resto. Eu queria deixar um restinho para alguém gastar, Pedro. Pô, você não dá chance para seus colegas? Falar nisso, cadê aquele? Cadê o Jonas? Não. Jobert. Jobert. Aí. O Jobert saiu. Acabou de sair. Falei nele, ele saiu. Aí, Júlio. Então, ionizantes, tá? Presta atenção nesse termo, né? Íons, né? São elementos que têm carga elétrica, ok? Né? Então, você tem radiações que são não ionizantes, ou seja, aquelas que não ionizam a matéria, ou seja, aquelas que não causam nenhum desequilíbrio elétrico na matéria, ok? E aí você tem que lembrar que é o seguinte, tudo é formado de átomos, né? Átomos, inclusive nós, ok? Né? E esses átomos, eles têm cargas elétricas, né? Então, basicamente, assim, um conjunto de átomos forma uma molécula, um conjunto de moléculas forma uma célula, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema, deixa eu respirar, um conjunto de sistema forma um ser vivo, né? E a ação da radiação é justamente, no caso da ionizante, né? Nesse elemento mais básico, que é o átomo ali, né? Então, nós temos, por exemplo, um tanto de moléculas que são polarizadas, né? Por exemplo, sódio, cloreto, potássio, né? São muito polarizadas, ou seja, tem uma carga elétrica considerável, né? Então, qualquer tipo de radiação que cause um desequilíbrio nessa carga elétrica aí, né? É considerado uma radiação ionizante. Basicamente, são aquelas, olha, que têm capacidade de ionizar a partícula ou átomo, né? Ocorre uma transferência de energia de um ponto para o outro sem nenhum meio que contenha massa, né? Na verdade, causa-se um desequilíbrio, uma desestabilização naquele átomo ali, né? Todo tipo de radiação que consegue desestabilizar as cargas elétricas de um átomo, e isso como o Pedro falou, removendo um elétron ali da eletrosfera ali do átomo, né, por exemplo, é um tipo de radiação ionizante. Tem outras radiações que não têm essa capacidade, então são radiações não ionizantes. Então também, portanto, do ponto de vista de prejuízo para a saúde, são praticamente insignificantes aí, né? A luz, por exemplo, ela não é não ionizante, ela não consegue estabilizar os átomos. Se fosse assim, a gente estaria ferrado, né? Ferrado. Agora não pode falar palavrão mais porque tá gravando, né, gente? Eu esqueci desse negócio, vai ser um desafio isso aqui. Vamos lá. Então, aqui o conceito de ionização, ó, processo pelo qual um átomo perde ou recebe elétrons, tornando-se, então, eletricamente carregado. Olha. Ocorre um gradiente elétrico, não precisa decorar esse termo, não, isso aqui está mais dentro da eletrofisiologia, ok? Então, ele passa a ser chamado de um íon, né? Ou uma outra definição para ionização, ó, processo pelo qual átomos ou moléculas eletricamente estáveis se tornam instáveis. Então, ó, escreve isso daqui, grave isso daqui, memoriza, copia. Se te perguntarem, como talvez eu vou te perguntar num exercício avaliativo, o que é ionização? Se você responder isso aqui, tá ótimo, ó. Processo pelo qual um átomo ou molécula
eletricamente estável, se torna instável. Perfeito, ótimo. Gente, eu estou relembrando, eu tenho certeza que vocês estudaram isso aqui. Tá tranquilo? Alguém ainda tem uma dúvida disso daqui? Eu passo para frente, a gente fica mais nisso daqui. Tá tranquilo, pelo menos pra mim. Tranquilo? Beleza? Vocês aqui mandam, gente. Vocês falarem, eu tô fazendo aqui. Eu vou passando e qualquer coisa também. Se alguém tiver uma dúvida específica, me manda no e-mail, coloca aí no chat, pode chamar a qualquer hora aí, a gente vai ajudando, tá? Percebe que isso aqui é fundamental, porque se você vai estudar radioproteção, tudo depende disso daqui, dessa ideia aqui, né? Então, eu falei que assim, os tipos de radiações, nós temos fontes naturais, fontes artificiais, nós temos radiações aí que são ionizantes, radiações não ionizantes. Então, são duas formas de caracterizar aí, né? E aqui algumas características do espectro das radiações ionizantes. Ó, propagam aí cerca de 300 mil quilômetros por segundo, né? A velocidade de propagação dela, né? Sempre em linha reta, então radiação não faz curva, tá, gente? Não faz curva. É muito comum, você vai numa sala de raio-x assim, tem uma parede lá preparada, né? Que fica na frente da mesa de comando, que é uma parede com material específico para barrar a radiação. Esse material ele é calculado, tem um físico que faz esse cálculo antes de montar aquela parede, o material específico que vai utilizar para barrar a radiação que sai ali no momento do disparo, né, do exame, né? Mas essa parede ela está na frente da mesa de comando e não tem porta, né? Então é comum você estar com uma acompanhante, por exemplo, que está ali, né? Um parente do paciente ali, ou algum outro profissional da área de saúde mesmo, você entra lá atrás para fazer outros pares, mas aqui não é fechado, mas não tem que ser fechado, ela não faz curva, né? Ela não vai dar a volta, ela não vai dar a volta lá e vai entrar por aqui, não faz curva. Entretanto, ela sofre uma reflexão, tá, gente? Curva não faz, mas tem uma reflexão, assim, né? Então, por exemplo, a ideia da radiação secundária nada mais é que uma reflexão. Você irradia o paciente com feixe primário ali e algum residual daquilo ali volta, né? Volta. Você toma ele de volta se você estiver perto ali. Olha, elas podem ser refletidas, refratadas, ou seja, quando ela atravessa, né, um objeto qualquer, um corpo humano, uma peça, seja lá o que for, ou absorvidas, né? Então, os tecidos absorvem, qualquer tipo de matéria absorve um pouco de radiação ali quando ela sofre uma exposição, ok? Então, coisas importantes aqui para a gente lembrar e anotar. Aí a gente entra aqui, ó, num conceito também que tem muita relação com a radioproteção, tá? Lembrando que a gente está no primeiro tema ainda, tá? Ó, os tipos de radiação, né? Tipos de radiação. E eu tentei focar um pouco mais dentro do que é a nossa área. Eu não ia ficar falando aqui por exemplo, de materiais como cobalto, essas coisas, até porque, primeiro, que eu não tenho domínio disso. Segundo, que isso para a gente aqui no momento é irrelevante, né? Nós estamos trabalhando com radiações ionizantes, eletromagnéticas por fontes artificiais, então não faz sentido a gente ficar se atendo a isso. Se você for fazer um tecnólogo depois em radiologia lá na Federal, você vai estudar mais a fundo esses outros materiais aí. Então, radiação primária ou feixe primário, né? Qual que é esse? Esse é aquele que emana diretamente do foco lá da ampola, né? E constitui o que a gente chama de feixe útil, né? Então, ou seja, deixa eu ver se eu acho um outro slide aqui, gente. De introdução. Deixa eu ver se é isso aqui. Uma ilustração aqui. Esse slide aqui eu vou mandar para vocês também, que acho que vale até a pena dar uma revisada nessas coisas aqui também.
Tem gente que no final do curso ainda mistura AP com PA, médio lateral com lateral medial. Faz aquela bagunça. Vocês tiveram aula com o Vinícius, não? Sim. Isso era bom demais. Concordo. É isso mesmo. Infelizmente, a gente está perdendo bons professores. A gente não, né? A escola. Então, olha só. Vocês estão vendo aqui, né? O paciente. Professor, Fala comigo. lá no estágio, os técnicos não mandam você fazer o negócio lá na tora, lá, não, nem vai lá e eles acompanham você lá, né? Se você, tipo, não lembrar, esquecer. Ô, meu amigo, isso depende muito. Depende do Depende. técnico. Ô, professor. Vou te dar um exemplo aqui. Você vai fazer um estágio lá sei lá, vamos botar Axial aí, que a Axial tem vínculo aí, né? O cara é contratado, né? O cara sabe que ele é ruim de serviço. Ele sabe que ele tá por um fio para ser mandado embora. Aí você chega lá para fazer um estágio com ele. Eu acho pouco provável ele querer te ensinar bonitinho para você ficar bom. Você entendeu? A maldade? Entendi. Né? Agora, É, é a vantagem de você fazer o estágio no serviço público, né? Você não tem possibilidade de contratação, mas o cara que é servidor público ali, ele tá cagando e andando para você. Você não vai tomar a vaga dele, entendeu? Ele é servidor público. Então tem entendi. que dar sorte que é um cara bom, se você pegar um Vinícius da vida para te ensinar. Ele é um cara super seguro. Ele é um cara garantido no trabalho. Ele é muito eficiente naquilo que ele faz. Então ele vai te treinar como. E é professor também, né? Ele vai te treinar com o maior capricho do mundo, sem medo de perder a vaga dele. Entendeu? Mas assim, Entendi. conselho, não deixe pra você aprender nada lá que você possa aprender antes, entendeu? É o conselho que eu dou. Pra você não Entendi. passar apertado, né? Então, tomara que não aconteça com vocês de pegar uns pelinhos da vida aí. Mas vamos lá. Olha só, radiação primária, ó. Radiação primária, o feixe útil, é aquele que sai lá do diafragma, ó. Tá aqui a ampola, certo? O diafragma, você faz o disparo. Esse feixe que sai aqui é o que a gente chama de radiação primária, né? Ou feixe útil. Lembrando que... Professor, você está mostrando imagem na onde? Não está fazendo você, não? Eu não tô Ô vendo. Rodrigo, vai nele e clica em cima do professor. Clica nele. Que aí vai aparecer. Leandro? Ah, tá. Apareceu? Tá na telinha aqui. Tem... Ah, beleza, valeu, Pedro. Então, beleza. Então, lembrando que essa radiação primária que sai aqui, que está circulado, ó, ela é o quê? Apenas uma fração do que é gerado aqui dentro do tubo de raio-x, ok? 99,8% de calor, 0,2% de radiação. Desse 0,2% de radiação, só 10% disso é que sai por aqui, ok? E vai formar a radiação primária ou feixe primária. A intensidade dessa radiação primária, ela é maior do que a secundária, que é a que vai emergir aqui depois, ó, ok? A intensidade dela é maior. Então, tanto é que se você tomar uma dessa na fuça, de graça, você sai muito mais no prejuízo do que tomar um residual aqui de radiação secundária, né? Essa é a radiação secundária. Uma vez que ela interagiu com a matéria aqui, ó, parte vai ser refratada, ou seja, parte vai atravessar e vai chegar lá no filme, parte vai ser refletida aqui, ó, né? E é o que gera a radiação secundária. Daí, se tiver um acompanhante segurando o paciente aqui, um técnico de enfermagem, eles vão tomar essa radiação secundária aqui. A intensidade dela é bem menor, né, do que a da primária, ok? Então, equivaleria a eu dizer que quanto maior
quanto maior a intensidade da radiação primária, maior também será a da secundária, ok? Mas proporcionalmente, vamos botar em números assim, vamos dizer, de modo muito abstrato e muito reducionista, até ridículo aqui, mas só para entender. Se aqui eu tenho 100% de intensidade, aqui eu vou ter, sei lá, 5%, tá? Isso é um chute assim, tá, gente? Não estou falando isso com base teórica, científica em nada, só para ter clareza da explicação aqui. Radiado. Eu coloco objetos, gente, vocês têm que ter em mente que não se trata só de exame em pessoas, ok? Se você trabalhar na indústria, você vai radiografar uma peça, uma solda, ok? Você trabalhar com veterinária, você vai radiar lá animais e tal, então não é só. Ontem mesmo eu fiz exame, eu juntei uma bagulhada danada para testar o equipamento, botei tesoura, lata, pedaço de madeira, plástico, só para testar o equipamento. Então, tem radiação secundária se eu expor, por exemplo, uma garrafa de café? Tem, porque parte daquela energia ali vai ser refletida e vai gerar um feixe de radiação secundária ali que prejudica a imagem e prejudica quem estiver ao redor ali. Ok, então aquela. A secundária depende diretamente da intensidade da primária, né? Quanto maior a intensidade da primária, maior será a intensidade da secundária. Assim como a radiação primária, a secundária também penetra na pele, ok? E pode afetar os tecidos, né? Entretanto, tem efeitos menos nocivos, a radiação secundária. Por quê? Tem menor poder de penetração e depende diretamente da radiação primária, né? Não existe radiação secundária sem que tenha aquele feixe primário, correto? Ou seja, se eu não parar lá e não sair esse feixe primário, esse outro aqui não vai existir nunca, ok? E um desenho que vocês acham na internet aí, tem outros mais, digamos assim, mais bem detalhados, outros em alguns em trabalhos científicos e tal, mas só para ter uma ideia do ponto de vista de radiações que são ionizantes e não ionizantes, né? Então a gente tem aqui o que seria o comprimento de onda delas, ó, maior ou menor comprimento de onda, no caso aqui, maior comprimento de onda é a distância entre os picos, tá vendo? São caracterizados como radiações, porém não ionizantes, sabe? Então a gente tem, por exemplo, essas antenas, né? Tem alguém que mora perto de antena aí assim, tá tomando raio aí, ó. Não é ionizante, mas tá tomando, né? Tem frequência muito baixa, computadores, celulares, tem sempre uma polêmica sobre o micro-ondas, né? Então, porque o micro-ondas ele está na faixa aqui, ó, ele ainda é considerado, né, uma energia eletromagnética não ionizante, porque tem comprimento de onda largo ainda, né? Aí começa aqui infravermelho, o sol é um problema, né? Então você vê que aqui, o sol está na faixa limite aqui entre não ionizantes e ionizantes, então a gente sabe que certos períodos do dia em que você tem menos cobertura da radiação solar, a gente está mais propenso a sofrer problemas de pele, inclusive câncer de pele e tal, né? Ou seja, porque ele está nessa faixa divisória aqui, né? Um excesso de sol aí nesses períodos mais críticos pode realmente te causar um problema e tal. Aí aqui a gente tem, ó, radiação ultravioleta, já considerado como ionizante, os raios X, né? Aí o comprimento de onda vai diminuindo, ó. Quanto menor o comprimento de onda, pior, mais perigoso o troço é. Mais poder de penetração, mais poder de ionização, mais vai desestabilizar os átomos, mais vai ferrar com o organismo aí, né? Então a gente coloca os raios gama aqui mais para o final, que de fato são o tipo de radiação ionizante que tem um poder de penetração muito grande aqui, ó, porque o comprimento de onda é muito curto. Okay? Agora, do meu ponto de vista, assim, sem um estudo teórico muito aprofundado nisso aí, gente,
Eu suspeito que os efeitos dessas coisas todas aqui, ó, celulares, computadores e tudo isso aqui, são efeitos que a nossa geração não tem muito claro, assim, do ponto de vista de quão maléfico isso pode ser para o organismo. Porque você concorda comigo, vocês concordam comigo que, poxa, quer ver? Vamos fazer uma enquete aqui de dados, nós vamos descobrir a idade da galera aqui, olha só, ó. Quem aqui já usou um orelhão, hein? Já usou fichinha no orelhão? Eu usei. Eu já. Tem mais, né? Eu Tem também. Eu também usei. mais de Já usei também. mais de tempo também. Eu também. Aí, ó. Fichinha no orelhão, né? Quem aqui já viu teve um contato com aquele famoso tijolo card? Sabe o que é o tijolo card? Aquele que você abria a tampinha, puxava a antena assim? Isso aí eu Eu não. já. Eu não. Esse eu não. Esse eu não. Aí é muito Eu não. entendeu? Então, o que acontece? Vamos pegar como exemplo aqui, ó. Vou pegar a Evelyn aqui, que não, ó. Vamos supor que ela tem 20 e poucos anos aqui. Ela não for ali na fichinha e não chegou a ver o tijolo card, tá? Não chegou a ver o tijolo card. Então, o que acontece? Ela tem 20 e poucos anos, vamos supor que o primeiro celular que ela teve na vida dela e que ela começou a usar, ela estava com 12 anos, por exemplo, né? Então, tem 8 anos que ela está mexendo com isso daí. Celular, computador, essas coisas, né? De fato vai saber o efeito real disso daí, dessas coisas, daqui uns 20 anos, 30 anos, né? As pesquisas vão se desenvolvendo, então por mais que sejam aqui radiações consideradas não ionizantes, né? Ou seja, não desestabilizam os átomos, não atrapalham a coleta, não causam malefício, né? Né? Agora, o efeito disso no organismo, a gente vai saber nas gerações futuras, né? Da época, por exemplo, entendeu? Os filhos delas, né, vão nascer nesse mundo já, embebecido em eletroeletrônicos e essas coisas todas aí, né? Então a gente torça para que isso não seja, de fato, um problema no futuro, assim, mais grave, né? Ok? Uma vez eu passeando com a filha de um amigo, ela parou tinha um orelhão no shopping, né? Ela parou e olhou aquilo como se fosse uma nave espacial e me perguntou: o que é aquilo ali, tio? Aí, você tem ideia que você explicar para uma criança o que é um orelhão, né? É uma coisa de outro mundo mesmo, assim. Não tem noção. Olha aí, aqui a gente termina o item 1, tá vendo? Olha, pouca coisa. Na apostila que eu vou mandar tem mais coisas. Eu sugiro vocês assistirem um documentário. Então a gente passa para o item 2. Eu acho que, assim, é o coração da nossa profissão aí, tá aqui, ó, nesse item 2, assim. Que é a ampola, né? Ou tubo de raio-x, né? Eu acho que, assim, quem teve aula comigo, no caso aí, praticamente todo mundo, eu sempre usei, né, aquele modelo lá que a escola tem para mostrar o funcionamento da ampola. Vocês lembram disso, né? Liguei lá, aqueci os filamentos, botei o anodo para rodar, né? Então, eu acho super legal isso porque eu vou dizer para vocês que eu acho que eu conheço todas as escolas de radiologia de Belo Horizonte, assim. Em todas elas eu já entrei, em todas elas eu já dei aula ou palestra. E assim, a escola que é a de vocês, assim, né? Pode ter diversos problemas, assim como as outras têm, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: tem o melhor material, assim, de laboratório e de recurso, assim, para você apresentar para o aluno. Tem escola que não tem nem chassi para você mostrar para um aluno, assim, é um troço absurdo, assim, tá? Tem uma biblioteca, então isso aí eu tenho que me dobrar e tirar o chapéu, porque realmente tem muita coisa ali que em outras escolas vocês não veriam, assim, tá? Não tô puxando sacato não, porque não tenho obrigação disso não, eu nem dependo da escola para viver, assim. Faço porque gosto muito. Então, só de ter aquele modelinho lá com aquela ampola, aquilo é muito legal, porque se você explicar isso teoricamente, é uma coisa. Outra coisa é você vê o troço funcionando ali, né? Então, ela é feita de vidro, né? Um vidro pirex fechado a vácuo. Vocês nunca podem esquecer que aquilo lá é fechado a vácuo, né? Então,
E um trem aqui. Deixa eu ver o que está piando aqui. Eu mandei uma coisa aqui. Pera aí. Ah, vai sim. Vai lá, Ian. Bom trabalho para você. Fechado a vácuo. Por que tem que ser fechado a vácuo, né, gente? A gente precisa um fluxo de elétrons lá dentro, que é um fluxo livre. Os elétrons não podem ter resistência do ar, senão eles perdem velocidade. E se eles perderem velocidade, a ampola fica ineficiente para gerar raio-x, ok? Então, por exemplo, se os elétrons circulam ali dentro a 160 mil quilômetros por segundo, por exemplo, se tivesse ar lá dentro, eles cairiam pela metade, então fica ineficiente. Então, a ampola é fechada a vácuo, tá? Eles são disparados aí do cátodo em direção ao anodo, nada de novidade para vocês, né? Sendo o cátodo o polo negativo ali, o anodo o polo positivo. Existem também outros tipos de tubos, tá? Tubos combinados com vidro, metal e cerâmica. A ampola fica localizada dentro de uma cúpula, né? Ou cabeçote, ou carcaça, que é de metal duplo e revestida internamente por chumbo. Então, aquela cúpula que a gente vê lá e que você consegue pegar e tal, que a gente manipula, aquilo não é de chumbo, tá, gente? Chumbo a gente tem por dentro uma lâmina revestida, aquilo ali é metal mesmo. Tá? Logo acima da ampola de vidro é depositado uma camada de óleo mineral, né, que é um isolante térmico e que evita o superaquecimento da ampola. Acima do óleo, a ampola é envolvida por uma capa de chumbo, né, de 3 a 4 milímetros, né? Vamos ver no desenho que fica mais fácil aqui, né? Então eu tenho por fora aqui, ó, a cúpula, carcaça, né, ou cabeçote, que é aquele que a gente vê assim que você entra na sala e vê a peça lá e pega para manipular, para colocar angulação, puxa para trás, puxa para baixo, para cima, ok? Dentro aqui eu tenho essa linhazinha preta aqui, ó, que é uma camada, né, uma lâmina de chumbo, 3 a 4 milímetros, geralmente, ok? E cobrindo ela por dentro. Embaixo desse chumbo eu tenho uma quantidade aqui de óleo mineral, tá? Esse óleo mineral serve para ajudar a resfriar a ampola, tá? E ele barra também um pouco da radiação que é produzida dentro da ampola em si, né? E mergulhado nesse óleo mineral eu tenho realmente aqui a ampola, né? Feita de vidro pirex aí, fechado a vácuo, né? Eu já tive experiência de ter, de ter um dano aqui, uma trinca uma trinca no cabeçote aqui, por exemplo, assim, né? E vazar óleo mineral por aqui, tá? Isso é um problema, porque ele vaza, ele é mais viscoso, então ele não vaza direto como se fosse água, ele vai pingando, pingando, pingando. Você vai diminuindo aqui, uma hora ele começa a superaquecer e você pode estourar o vidro aqui, né? Eu me lembro na ocasião que começou a vazar isso daqui, e aí é onde a gente vê o problema da comunicação, né? Um dos plantonistas foi lá para a gerente da unidade, para o atendimento, e falou assim: ô fulana, o tubo de raio-x está vazando o raio-x lá, tem que chamar a manutenção urgente, porque senão não vai dar não dá para fazer, tá vazando. Pois assim, meia hora depois a mulher queria isolar a UPA, tirar os pacientes para fora, chamar a vigilância sanitária, para comprar máscara e tudo, aquele desespero, porque na cabeça dela a ampola tá vazando, ela tá vazando radiação, né? Então, tipo assim, vai acontecer um Chernobyl dentro da unidade de saúde, né? Quer dizer, ignorância no assunto, né? O outro não passou a informação direito e ela também não conhecia nada, então ficou esse mal entendido aí. Aí me chamaram lá para ver o que estava acontecendo e tal. Eu falei, não, filho, pode ficar tranquilo. Está vazando aqui um óleo que tem aqui dentro, tem que chamar a manutenção, mas não precisa isolar, não precisa tirar paciente, não tem nada disso, não. E, especificamente dos componentes da ampola, né, que estão dentro da ampola, nós temos aí o anodo, né,
que a gente considera como polo positivo. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Estão, né? Sim. Tá, quando fica todo mundo caladinho, eu fico na Sim, dúvida. estamos ouvindo. Sozinho aqui. Então tá bom, gente. Então, olha, um anodo que é o polo positivo, ok? Pode ser feito, olha aí, olha a maldade aqui. O anodo pode ser feito de cobre, tá? Tungstênio ou molibdênio. Por que é cobre? Porque, na verdade, eu não preciso fazer um anodo inteiro de tungstênio ou molibdênio. Eu posso fazer só o ponto focal dele, o lugar certinho onde os elétrons se chocam, de tungstênio ou molibdênio. Até porque o tungstênio e o molibdênio são metais caros, o cobre é barato, comparado ao tungstênio e molibdênio, né? E dissipa calor mais fácil, tá? Então, telefone maldito. Então, ele pode ser feito de cobre com um pequeno ponto focal de tungstênio em anodos fixos ou estacionário. Tem tipo de anodo também que é fixo, né, gente? Ele não gira. Por exemplo, os equipamentos portáteis, o anodo não gira, né? Os equipamentos móveis de leito, o anodo não gira. E os equipamentos em que o anodo gira, esses equipamentos fixos em sala de exame, o anodo gira, né? E pode ser feito de tungstênio com um eixo de cobre, ou seja, o eixo dele é de cobre, né? E a pista focal vai ser de tungstênio ou molibdênio, né? Então, deixa eu ver um desenho aqui, ó. Tá aqui a peça do anodo todo, ó, né? Eu não preciso fazer estudo de tungstênio ou molibdênio. Isso aqui geralmente é de cobre, ó, essa haste de cobre, e às vezes boa parte dele aqui é cobre. Só a ponta aqui, ó, as pontas onde os elétrons vão se chocar, é feita de tungstênio ou molibdênio. Para baratear o equipamento, para ajudar na dissipação de calor também. Então, esse ponto focal ou pista focal é um anteparo feito de tungstênio que é bombardeado pelos elétrons, né? Onde aí, ó, 99,8% da energia cinética, né, energia de movimento dos elétrons que estão sendo acelerados contra ele, né, é transformado em calor e 0,2 em raio-x, né? Esse total de radiação produzida ali, ó, só 10% é que sai pelo diafragma e forma o feixe útil, né, ou a radiação primária, né? Ok? Aqui eu vou pular. Basicamente, estou dizendo aqui que o ângulo da face do anodo tem uma relação direta com a eficácia do feixe e a nitidez da imagem. Esse ângulo aqui, ó, a face do anodo aqui, ó, tem uma relação direta com a nitidez da imagem, tá? A eficiência e nitidez da imagem ali. Então, o cara que vai comprar um equipamento, ele sabe que ele domina o funcionamento disso aqui, ele pensa, eu vou comprar um equipamento para mamografia. Ele pede, por exemplo, o fabricante para saber qual que é o ângulo aqui do anodo, da face do anodo. Porque ele sabe que um ângulo X produz melhor nitidez na imagem, tá? Outro componente principal ali dentro é o cátodo, né? Que é o polo negativo, formado por dois filamentos, né? Então, esses filamentos também... Hoje, assim, não tanto, né, gente? Mas muita gente aí, com certeza, mais uma vez aí a gente vê, ó. Vocês já trocaram lâmpada? Sim. Trocaram. O Pedro é um trocador de lâmpada Tem um especialista. filamentozinho de tungstênio. Filamentozinho das lâmpadas. Essas lâmpadas mais antigas, aquela amarelona, né? De vidro. Então, ali tem um filamentozinho, né? A ideia do filamento é aquela mesma ali. Aquela lâmpadazinha também não é fechada a vácuo, tá? A ideia é a mesma. Então, Thomas Edison foi um cara, assim, genial e também fez muita porcaria, assim, né? Ele desenvolveu da lâmpada à cadeira elétrica, tudo foi coisa dele, assim, né? O cara tá pagando melhor, ele tá fazendo. Então, o filamento é aquele ali, né? Então, no catodo ali a gente tem dois filamentos, e aí eu vou mostrar um teste aqui para vocês daqui a pouco. Eu tenho umas imagens aqui de teste desses filamentos, né? Esses filamentos também são feitos de tungstênio, tá? Gente, o tal do tungstênio e molibdênio é utilizado por quê? Por que esses materiais? Primeiro, porque eles têm um ponto de fusão muito alto, ou seja,
o troço não derrete fácil, né? Você tem que ter aí 3.500 graus Celsius para poder derreter um filamento daquele, que é fininho, você imagina, né? Então, quer dizer, se eu estou dizendo para você que o equipamento aquece muito, né? Aquece muito, se eu estiver utilizando um tipo de material, ele derreteria lá dentro, né? Outra questão de por que se usa isso. São elementos que, quando eles interagem com elétrons, eles têm uma característica de produzir raio-x, tá? Com mais facilidade. Então, ponto de fusão alto, número atômico elevado, o número atômico que é o responsável pela produção desse, que é corresponsável pela produção de raio-x, assim, tá? Então, por isso que são utilizados esses dois materiais especificamente, né? Então, a ponte de fusão é alta. Os filamentos, eles são aquecidos ali para produzir, né? Uma nuvem de elétrons ali que fica ao redor deles. 2.200 graus, né? Quanto maior a temperatura, mais elétrons ele produz. Então, entenda que é o seguinte, o cátodo, né? Esses filamentos que estão no cátodo, eles são aquecidos para produzir elétrons, né? A gente só vai ter produção de raio-x quando esses elétrons forem acelerados em direção ao anodo e se chocarem no anodo, né? Até então, você só produz elétrons. Inclusive, se você for fazer um disparo no equipamento, por exemplo, você pode... Todo botão de disparo, ele é de 2 tempos, né? No primeiro tempo que você aciona o botão, o que ele faz? Ele aquece os filamentos do cátodo, ou seja, ele gera uma nuvem de elétrons ali em volta do cátodo, em volta do cilindro de Wilmot, ou capa focalizadora, ficam uns elétrons ali, e põe o anodo para girar, né? Se você soltar o botão sem apertar o segundo tempo do botão, ele simplesmente não produz raio-x, né? Os filamentos vão esfriar, aqueles elétrons vão se dissipar ali dentro da ampola, e não vai ter uma produção, porque você não vai estar acelerando os elétrons em direção ao anodo, né? Então é comum, às vezes, você prepara o equipamento, você aperta o primeiro tempo, girou o anodo, aqueceu os elétrons, aí você olha pela janelinha, o paciente saiu da posição, né? Aí o que você faz? Vai ficar preso lá com o dedo lá? Fala, e agora, o que eu faço? Vai disparar assim mesmo? Não, você solta o botão, pronto, não vai disparar raio-x. Por quê? É só no segundo momento do disparo, né, quando você aperta o segundo tempo do disparador, é que os elétrons são acelerados em direção ao anodo. E aí você vai ter a produção dos raios-x. Okay? O responsável pelo aquecimento desses filamentos, responsável pelo aquecimento desses filamentos e produção destes elétrons é, na mesa de comando, o MA. Né? Então, quanto maior MA você colocar, mais você vai aquecer os elétrons, mais você vai aquecer os filamentos, mais elétrons vai produzir, ok? Isso aqui eu já falei. Isso aqui também já falei, isso aqui também já falei. Lembrando que filamentos são 2, tá? Aqui no desenho esquemático, olha. Agora a gente está do lado de cá, seria o cátodo. E aqui, ó, essa pecinha que a gente chama de capa focalizadora ou cilindro de Wilmot, que está aqui, ó, o nome aqui, ó. Aqui dentro aqui eu tenho 2 filamentozinhos, 2 pequenos filamentos, né? Um é responsável pelo tal do foco grosso, o outro é responsável pelo tal do foco fino, né? A gente usa foco grosso em exames de estruturas maiores, mais robustas, né? Por exemplo, vou fazer um tórax. A gente usa foco grosso, porque eu vou precisar produzir muita radiação. E para produzir muita radiação, eu tenho que aquecer muito o filamento. Para aquecer muito o filamento, eu tenho que ter um filamento mais resistente, mais grosso, porque senão ele vai romper. Ok? E a gente usa foco fino para estudar estruturas menores, mais delicadas, né? Uma microfratura, por exemplo, no escafoide, né? Eu não preciso produzir uma quantidade de radiação muito grande. Pouca radiação dá para você estudar isso daí, né? Então, eu vou utilizar MA mais baixo, né? E um filamento mais fino. E isso aqui é fundamental na qualidade da imagem, tá, gente? Deixa eu achar uma imagem aqui para mostrar para vocês de um teste disso daí. Cadê? Não, não vai estar aqui, não. O computador está uma zona.
Radiografias para estudo. Vem comigo, hein? Presta atenção que você não vai ver isso em lugar nenhum mais, é só comigo. Eu tenho duas imagens, duas radiografias, tá? O que é isso? Quando você instala um equipamento de raio-x, né? Você tem que pedir, além de um alvará para funcionar, você tem que pedir um engenheiro de uma empresa específica para vir fazer um levantamento radiométrico, tá? Que é um documento que certifica que aquele equipamento ele está operando perfeitamente ou próximo do perfeito, né? Sem esse levantamento radiométrico, a vigilância sanitária não autoriza você funcionar a clínica, o hospital, ou seja o que for, tá? É um documento que tem que ser feito aí, se não me engano, pelo menos até então era, a cada 1 ano e meio tem que ser feito esse levantamento radiométrico, porque o equipamento vai desgastando, vai tendo problema, então você precisa ir verificando, né? E não é você, é um engenheiro que verifica isso daí, né? Hoje deve pagar, o último levantamento que eu paguei aí, paguei R$ 1.800 no levantamento radiométrico, a mulher gastou uns 20 minutos para fazer o negócio. Mas é assim, quanto mais conhecimento, mais dinheiro, né? A pessoa ganha. Então, o que ela faz? Ela pega um cilindro, como se fosse uma lata de óleo, por exemplo, assim, mais ou menos o tamanho de uma lata de óleo, e lá dentro tem um tanto de pecinha metálica, assim, ó, de metal mais denso, várias, tá vendo? Várias, ó. E aí ela coloca isso em cima lá do detector, pode ser um chassi com firmware, pode ser um detector digital, e seleciona lá o foco fino na mesa de comando, né? O foco fino na mesa de comando ele é integrado ao MA, né? Então, por exemplo, quando o cara coloca lá 100 mA, ele está selecionando o foco fino. Quando ele coloca 200 mA, o equipamento já entende que é foco grosso, né? Então ela seleciona o foco fino e faz um disparo. Vai lá e processa aquela imagem, revela ou processa digitalmente. Depois ela coloca essa mesma lata com essas mesmas peças em cima de de um outro detector ou de um outro filme, seleciona o foco grosso e faz um segundo disparo, né? E aí vê o resultado dos dois para ver se teve diferença, né? Então estou dizendo para vocês aqui que o foco fino, né? Ele é utilizado para estudar estruturas muito pequenas, né? Ele tem uma relação direta com a nitidez. Se eu quero nitidez na imagem, muita nitidez, eu preciso usar o foco fino. Se eu vou estudar uma estrutura mais grossa, mais robusta, que não precisa de tanta nitidez, eu acabo utilizando o foco grosso. Então, vou mostrar duas imagens, vocês vão falar para mim qual que está mais nítida, olhando o que? Esses aramezinhos, essas pecinhas que foram radiografadas aqui, ó. Está mais nítido a imagem número 1, que é essa, ou a número 2? Nossa, que diferença. Voltei na número 1 e voltei na número 2. A 1 tá muito mais. A 1 está mais nítida. Alguém discorda? Pode discordar, gente. Eu adoro quem discorda das coisas. Né? Ó, percebe? Tá embaçadão? Tipo assim, parece que você tirou o óculos. Não é? Eu, quando tiro o óculos, fico desse jeito aqui, ó. Essa aqui foi feita com foco fino. Olha como é que tem muito mais nitidez. E essa foi feita com foco grosso. Está estragado? Não, está funcionando. Os dois filamentos do cátodo estão funcionando. Se ela fizesse as duas imagens e as duas aparecessem desse jeito, significa que um dos filamentos não está funcionando. No caso, se as duas aparecessem assim, o foco fino não estaria funcionando. Ou no caso, se as duas aparecessem assim, o foco grosso não estaria funcionando. Ok? Aí você, pô, mas que negócio meio aborrecido e tal. Não é, meu amigo, sabe por quê? Porque você vai pegar, por exemplo, uma fraturinha dessa aqui, ó. Entendeu? Essa aqui ainda tá nítida, porque o fragmento está bem separado do dedo, mas nem sempre é assim. Às vezes você tem só uma trinca. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui assim. Aqui, por exemplo, esse ombro aqui, ó. Eu tenho uma trinca aqui, ó. Isso aqui, ó,
região do acrome ali, eu tenho que fazer um exame desse com foco fino para poder ver essa trinca melhor, ó. Se o foco fino não estiver funcionando, eu faço aqui com foco grosso, fica embaçado, você não vai enxergar, o paciente vai embora para casa. Vai mandar o cara embora para casa com uma fratura aqui. Isso aqui pode necrosar. Tá? Aí eu pergunto a você, é todo lugar que tem um equipamento de raio-x, que tem um laudo, que tem um levantamento radiométrico? O que vocês acham? Provavelmente não. Infelizmente não. Infelizmente não. Não se dá conta de fiscalizar todos os lugares, né? Às vezes carece de denúncia, né? Às vezes é órgão público. Então você imagina um João 23 da vida, tem um equipamento de raio-x lá que está todo avacalhado, por exemplo. Exemplo, tá, gente? Não sei, né? Chega lá a vigilância sanitária e fala assim, olha, tá faltando levantamento radiométrico. Aí, com muito custo, eles contratam, vai lá e faz um levantamento radiométrico e dá pau no equipamento. Então, fala, esse equipamento não pode funcionar, porque está todo fora da norma. Apresenta aqui para a vigilância sanitária. A vigilância sanitária vai fechar o setor de raio-x do João 23 por causa disso? Não fecha. Não fecha. Como é que vai fazer? Entendeu? Então, o negócio é complexo, não é simples. Então, isso para falar dos dois filamentos, que é o foco fino e o foco grosso. Ó, que volta que a gente deu. Estou gastando hoje aqui. E nisso a gente mata o segundo tema. Ó. Foram dois. Ampola de raio-x, tudo que vocês precisam saber, ou o mínimo do que vocês precisam saber é isso aí. Tem alguns defeitos, tá, que acontecem aí, que depois eu posso dar lá no mural lá um link para vocês verem alguns defeitos comuns nessas ampolas, tá? É bom saber disso, você não é técnico de manutenção, mas se você souber isso, isso te ajuda muito. Até para você contestar a chefia. A pessoa quer que funcione o negócio e às vezes não tem condição de funcionar, entendeu? Então, vou dar mais um exemplo aqui para vocês, assim, de experiência mesmo, né? Então, eu trabalhei num lugar, por exemplo, que a gente trabalhava com um DR, né? Que é um equipamento digital, né? Cabeado. Cabeado, assim, eu tenho uma placa de imagem, né? Uma placa de imagem. Não é um chassi, é uma placa com detector digital. E tem um cabo que sai dessa placa de imagem e é ligado no computador. Então, eu faço o exame, com 3 segundos ali, o exame está na tela para mim, né? A gente não troca a placa, é a mesma placa. No mesmo lugar que você fez um PA de mão, você faz oblíqua, você faz um perfil, no DR é assim, né? Só que o negócio é cabeado, meu amigo. E não sei se vocês já observaram, mas todo equipamento que usa cabo, a tendência com o tempo é o quê? Você mexe o cabo para um lado, mexe o cabo para o outro, mexe para um lado, o cabo vai danificando, né? E foi o que aconteceu, né? Um cabinho assim do tamanho da tela do teu computador assim, mais ou menos, um cabinho desse tamanho, devia custar na época uns 8 mil reais, assim, né? E esse cabo, o quê? Foi danificado por uso mesmo, né? Porque você tira a placa, coloca em cima da mesa, pega a placa, coloca dentro do mural, tira do mural, coloca na mesa. Esse movimento foi, ao longo de 2 anos, danificando o cabo, de modo que, quando a gente fazia o exame não chegava mais na tela. Quando descobriram o preço do cabo, que era 8 mil reais, a secretária de saúde, na ocasião, teve uma ideia genial. Ela chamou o motorista de uma ambulância, que era técnico em eletrônica, consertava celular, e pediu o cara para consertar o cabo, soldar o cabo. Né? E o cara, muito solícito, né? Município pequeno, falou, não, vou consertar o cabo do raio-x, vou lá consertar o cabo da placa de imagem. Só que aquilo não é celular, aquilo é um cabo de uma placa de imagem. Lá dentro devia ter uns 30 cabinhos menores, pequenininhos, cada um com uma função muito específica, é um negócio muito lindo. Ele desmontou a placa, abriu a placa, pegou aquele cabo, eu cheguei, ele já estava com aquilo desmontado, falei, você tem certeza que você vai fazer isso, meu amigo? Isso não se conserta assim, não. Isso aí tem lacre de segurança. Se você abrir isso daí, quando a empresa de manutenção vier,
ela vai saber que isso aí foi violado, que isso foi aberto. Ah, não, mas a secretária de saúde falou que pode abrir e tal, porque se eu conseguir consertar aqui, vai economizar R$ 8.000 para o município. Tá bom. Abriu, obviamente não conseguiu consertar. Resultado, um negócio que estava funcionando mais ou menos, parou de funcionar de vez, estragou de vez, né? Aí é onde vem as maldades, né? Com a experiência a gente vai vendo aquilo ali, né? O que a secretária de saúde fez na ocasião? Ela abriu um processo administrativo, né? Acusando os técnicos que trabalhavam no local, que eram 7, de terem danificado o equipamento, de mau uso. Então, eu e mais 6 respondemos um processo administrativo como responsáveis pelo dano no equipamento. Olha para você ver. Que ridículo isso, né? Que absurdo, né? Tivemos que ir lá responder, arrumar advogado, né? Porque era um equipamento caro, aquela coisa toda. Então, fica aí a dica para você. Quando você sabe um pouquinho da funcionalidade do equipamento, quais são os defeitos mais comuns e como que isso tem que ser feito, que tipo de manutenção tem que ser, você está resguardado, porque aí você leva toda a documentação, né? Tudo que é para comprovar que aquilo ali aconteceu, que não deveria ser daquele jeito. Fala, não, isso não pode ser feito assim, tem empresa especializada, a empresa especializada para manutenção desse equipamento é a empresa tal, o procedimento é esse, não pode ser feito por uma pessoa não licenciada, foi feito, estragou o equipamento, não é responsabilidade minha, correto? Então, é coisa que não está no livro, tá bom? E coisa que tem um tanto de professor aí que nunca trabalhou com isso, que é professor teórico, né, acadêmico, tem mestrado, doutorado, a porra toda aí, mas não sabe, nunca trabalhou, não vai ter essa maldade para passar para você. Fecha o parênteses de gancho aqui que eu abri aqui. Item 3. Então, partindo para o 3 aqui, ó. Sobre a produção de raio-x. Faltou aqui um acento aqui, né, gente? Para a produção de raio-x, escreve esse negócio aí, meu filho. Escreve na parede aí, ó. Você tá no seu quarto? Escreve na parede do seu quarto. Ele tá na cozinha? Rabisca na parede da cozinha aí da sua casa, tá? Entendeu? Você tá, não sei onde você tá aí, escreve em algum lugar, tá? Escreve isso daí, no caderno, qualquer lugar. Leia e escreva isso aqui, ó. Para a produção de raio-x, são necessários o quê? Elétrons. De onde vêm os elétrons? Do MA. Quando você seleciona o MA, você está dizendo tantos elétrons que eu quero, tá? Preciso também aceleração dos elétrons. O que é que vai acelerar esses elétrons? Fazer eles se movimentarem, fazer eles saírem da cápsula de Wellman, fazer eles saírem lá da capa focalizadora, fazer eles saírem lá em volta dos dois filamentos, foco fino e foco grosso, porque até então eles estão parados lá. É o quê? O que acelera eles em direção ao anodo? É o KV. Eu preciso que eles acelerem em direção ao anodo, né? E um anteparo para deter os elétrons, o quê? Eles precisam se chocar em alguma coisa. O que é? Qual que é o anteparo? É um anodo. É um anodo. 3 coisas necessárias. Sem essas 3 coisas, sem uma dessas 3 coisas, não tem raio-x. Não tem raio-x. Ok? Então, ó. O cátodo, primeiro, o cátodo precisa ser aquecido, né? Especificamente os filamentos. No mínimo 2.000 graus. Produz uma nuvem de elétrons que será convergida pela cápsula de Wellman ou ao ponto ou pista focal. Esse ponto ou pista focal está lá no anodo, é aquele ângulozinho do anodo, ok? Isso acontece quando é aplicado um diferencial de potencial ou KV entre os polos da ampola. Então, para que fique mais claro, quando você seleciona o MA, você está aquecendo o cátodo e produzindo elétrons. Mas até então, até esse momento, o anodo, lá o disco do anodo, ele não é um polo positivo, ele é um polo neutro. Quando você seleciona o KV e termina de apertar o botão, aquele polo do anodo, ele fica positivo, ou seja, você está aplicando um diferencial de potencial, né? Então, como ele fica positivo, por atração, né, os opostos se atraem, ele atrai os elétrons em direção a ele em alta velocidade, porque a ampola está fechada a vácuo, né? A transferência dos elétrons do cátodo para o anodo ocorre termoionicamente. Termoionicamente significa o quê? Primeiro, eu aqueço os filamentos, termo. Depois que eu aqueci, gera-se uma nuvem de elétrons, ou íons, né? Termoionicamente. E eles se projetam aí a
165 km por segundo, metade da velocidade da luz, né, dentro da ampola ali, na direção do cátodo para o anodo. Ok. Aqui tem um esquema bem detalhado, que eu não vou segurar ninguém nisso daqui, não. Depois vocês dão uma lida certinha para ver como é que funciona, tá? Essa semana mesmo eu tive problema com um desses componentes aqui, um equipamento de tomografia, tá? Que é um transformador. Então, vale a pena vocês lerem com atenção aqui, mas não vou segurar nisso aqui não, tá? Esse aqui é quem quer saber um pouco a mais. Olha, e outra coisa, fica aí uma dica também, tá? Empresa que dá manutenção em Belo Horizonte, em equipamento de raio-x, pouquíssimas. Eu conheço umas 3 só, tá? E os caras ganham rios de dinheiro, porque não tem concorrente, né? Então, é um mercado fechado. Então, se você quiser saber, você como técnico, quiser esticar um pouco mais as asas e trilhar por esse caminho aí, você monta uma empresa aí, consegue uma certificação, aprende funcionamento desses equipamentos básicos aí, olha, vai ganhar rio de dinheiro, porque não tem empresa, não tem muita empresa dando manutenção nisso não, tá? Então aqui ainda o funcionamento detalhado. E aí a gente chega aqui, ó, a partir desse funcionamento que está detalhado aqui, a gente vai chegar na produção, dos raios-x, tá? Os raios-x que são produzidos ali, né, no equipamento nosso, eles podem ser de 2 tipos, tá? Basicamente 2 tipos, ó. O que a gente chama de radiação de freamento, tá? Ou Brennstahlung. Vocês estudaram alemão? Se é para vocês tinham que estudar alemão para fazer raio-x? Tem que estudar alemão. Brennstahlung. Okay? Inglês e alemão. Fluente. Eu já botei no meu currículo. Alemão fluente. Tá? Ou radiação branca também, ok? Então, anota esses termos aí, ó. Esse é um tipo de radiação que é produzido. Quando você está fazendo um raio-x ali, né? Um tipo específico de radiação que é gerado ali, né? Ah, professor, mas não é raio-x, energia eletromagnética? Mas tem esse complicador ainda, né? Ele é produzido de 2 formas ali. Ou por freamento, radiação branca ou Brennstahlung, ou característico, tá? Que é o chamado efeito fotoelétrico. Explicar isso aqui nessa modalidade que a gente está tendo aqui é um desafio gigantesco, gente, porque nessa hora aqui, geralmente eu vou para o quadro e começo a desenhar um tanto de coisa para vocês conseguirem entender, tá? Então, talvez eu volte isso aqui na próxima aula, eu faço uns desenhos aqui em Word, sei lá, para vocês conseguirem assimilar isso aqui. Mas eu vou ficar teoricamente aqui, bem teórico, pelo menos nessa aula aqui, e aí eu tento fazer isso aqui de modo um pouco mais leve e espontâneo, ok? Mas não tem jeito, vocês vão ter que estudar, né? Olha, o que acontece neste fenômeno aqui, ó? Quando um elétron passa próximo ao núcleo do material de tungstênio, ok? Então, os elétrons saíram do cátodo, atingiram o anodo. Quando eles atingem o anodo, eles vão entrar em contato com os átomos do anodo, ok? Então, quando um elétron passa próximo ao núcleo, né, de um átomo, né, lá do anodo, que é um átomo de tungstênio, né, ele tem a velocidade diminuída por atração positiva. O elétron é negativo, né, ok? Você tem um átomo lá, um anodo de tungstênio, e no átomo lá, ele tem um núcleo lá que é positivo. Então, aquele elétron tem a velocidade diminuída, né? Então, ele freamento, ele dá uma freada, ele dá uma desacelerada ali, né? Quando isso acontece, ele perde parte da energia cinética, ou seja, da energia de movimento. Ele estava a 165 mil quilômetros, né? Passou perto do núcleo de tungstênio, o elétron, ele dá uma diminuída, diminui a velocidade. Quando ele diminui essa velocidade, ele emite um fóton de radiação. Né? Quando ele dá aquela freadinha, ele emite um fóton de radiação. Ok? Em contrapartida, você tem também o característico, que é o chamado efeito fotoelétrico. Nesse caso aqui, ó, quando um elétron em movimento, né, disparado pelo cátodo,
choca-se com um elétron da camada interna do átomo de tungstênio, né? Então, o elétron ele pode passar perto sem esbarrar e diminuir, perder velocidade por atração. Ou um elétron pode se chocar, né? Ele bater, esbarrar num outro elétron da camada mais interna lá do tungstênio, tá? Nesse caso, vai gerar o que a gente chama de raio-x característico, né? Então, ele choca-se com o elétron da camada interna do átomo de tungstênio no anodo e o desloca de sua órbita. Ele tira aquele elétron do lugar dele, ele desloca aquele elétron, ok? Então, olha aqui um exemplo aqui, é o fóton incidente, ó, né? Ou seja, o elétron que saiu lá do cátodo, dos filamentos, ele veio, eu tenho aqui o anodo, né? E tem um átomo aqui de tungstênio dentro do anodo. Ele veio e bateu, chocou aqui, ó, se chocou com um elétron, né? Da camada mais interna, né? E deslocou ele do seu lugar, ó. Deslocou ele do seu lugar. Nesse momento, que ele desloca ele do lugar, surge ali um fóton, chamado fotoelétron, né? Fotoelétron, que é um tipo de raio-x, é um tipo de radiação que é produzida nesse fenômeno. Os dois acontecem ao mesmo tempo, tá, gente? Quando você aperta o botão lá, eles acontecem simultaneamente. Complexo isso aqui, né? Não dá para ver. Quando não dá para ver a coisa, fica mais difícil. Outras informações aqui, nesse tema aqui. Esse aqui eu vou pular, tá? Não é relevante agora. Isso aqui é importante, olha. Lembrar do tal do efeito anódico, ou de talão, ou efeito Hell. São sinônimos, ok? Ó, anódico, talão ou Hell. É um efeito que explica intensidade de radiação maior do lado do catodo. Então, no lado do catodo, eu tenho uma intensidade de radiação maior, que pode variar em até 50%. No equipamentos nacionais, a gente considera até 15% de variação, tá? Então, ou seja, o lado do catodo, ele tem uma intensidade de radiação maior. Isso acontece, ó, devido à atenuação gerada pelo bisel no ponto ou pista focal em anodo giratório. Eu vou mostrar isso aqui num desenho, tá? Aqui, olha, o Buchon, que é um livro tecnólogo, fala numa variação de até 45%. O que é na prática? O que se interessa na prática? Interessa porque você precisa colocar a região de maior espessura e densidade voltada para o lado do catodo. Se você inverter a ordem, né? Por exemplo, você vai fazer um fêmur, aí você coloca o lado do joelho voltado para o lado do catodo. Aquela região do joelho vai ficar queimada e a região do coxo femoral lá em cima vai ficar muito clara, muito radiopaca. A imagem vai ficar uma bosta mesmo. É isso. Vai ficar uma merda. Vou dar um exemplo aqui para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? É aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Um exemplo. Um pé. O sujeito ignorou a teoria aqui. Vocês estão vendo aqui, olha. Consegue ver as falanges? Alguém consegue ver as falanges aqui do pé? Tá dando pra ver, não. Não dá para ver. Não dá mesmo. Tá tudo o quê? Rádio transparente, ou seja, popularmente, queimou. Em contrapartida, olha que região do tornozelo aqui, ó. Tudo branco, tudo radiopaco. Ele ignorou a teoria, ignorou o quê? O conceito do efeito anódico, talão ou de Hell. Ele colocou o paciente invertido na mesa. Ele colocou as falanges voltadas para o lado do catodo. Ele tinha que virar o paciente na mesa para corrigir isso daí. Aí o exame fica essa merda, o cara não sabe por quê. Por quê? Porque não aprendeu a teoria, né? Tá? Eu tenho do lado do catodo aqui até 50% de intensidade maior da radiação. É muita coisa, gente. É muita coisa. Não dá para ignorar isso aqui, entendeu?
Então, por favor, não se esqueça disso. Lembre desses nomes. Aí nós chegamos aqui no quarto item, ok? Eu estou pensando aqui se vale a pena, porque vai ficando pesado, né? E a gente meio que desembolou muita coisa aqui em pouco tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a aula de introdução aqui e vou dar uma relembrada nela em acessórios e equipamentos bem rápido, coisas simples aqui, vou mandar para vocês lerem e tal. Parte desse material aqui eu peguei com o Vinícius, parte eu juntei com o Samuel, só para relembrar, ok? E vou parar nesse quarto item aqui. Inclusive, essa outra parte aqui eu nem peço em prova, nem nada nesse sentido, não. É mais, como eu tinha dito, que é um remember, né? Olha. Paramos no quarto item lá, que é teórico mais pesado. Aqui é só para lembrar mesmo, tá, gente? Então eu vou passar isso aqui rapidinho, né? Equipamentos, né? Equipamentos nós temos aí, ó, fixo, móvel e portátil, ok? Não misturem as coisas, tá? Equipamento fixo é aquele que a gente tem lá, que a gente pratica lá no laboratório, né? Ou seja, você tem que levar o paciente dentro da sala para fazer exame. Equipamento móvel são esses de leito, tá? Você leva o equipamento até o CTI, até o bloco cirúrgico, tá? É esse tipo de carrinho aqui. Equipamento portátil, a gente tem gente aí com 10, 15 anos de experiência que chama isso aqui de equipamento portátil. Isso aqui não é equipamento portátil, isso é equipamento móvel. É uma bosta. Hoje em dia, tudo bem, eles são levinhos, são compactos, mas antigamente pesavam 1 tonelada. Isso aqui é um exemplo de equipamento portátil. Esse você bota debaixo do braço. Mas não serve para contexto hospitalar. Não serve para você fazer um exame num leito, tá? Esse tipo de equipamento aqui é utilizado muito em radiologia veterinária. Em fazenda, por exemplo, tá lá um bicho lá no meio do mato, eles pegam um equipamento desse aqui e vai lá fazer o exame do bicho lá, tá? Isso é equipamento portátil. Eu vi isso aqui uma vez na minha vida. Lá na Universidade Federal, trabalhando com um colega lá na veterinária. Mesas. Nós temos as mesas que são fixas, não movimenta para lugar nenhum. É uma mesinha fixa, paradinha. Tem as mesas com movimento transversal, ó. Ela movimenta em sentido transversal. E tem mesas com movimento total, né? Ela movimenta transversal e longitudinal. Chama de mesa flutuante, né? No caso, a nossa lá, ela movimenta só em sentido longitudinal, vocês lembram? Sim. Né? Ajuda muito. Você não precisa ficar empurrando o paciente para baixo ou para cima. Tem mesa com movimento vertical também, ó. A mesa fica em pé. Olha que doideira. Isso para fazer o quê? Fazer exames contrastados, alguns outros exames, tipo escanometria. Mas ó, o paciente fica preso nessa mesa? Na vertical? Não necessariamente. Ele só vai encostar. Só vai encostar, exatamente. Porque ao invés de você ter um book, por exemplo, um book vertical, ela elimina a necessidade do book vertical, né? O mural, né? Então você fica tendo a mesa fazendo as duas funções, né? Você vai ter uma gaveta só. Ah, vai fazer com o paciente em pé? Via a mesa. Eu nunca vi, tá? Acho que tem serviços específicos, por exemplo, muito exame de coluna, escanometria, que eles devem usar esse tipo de mesa aqui. Porque é caro, né? É um troço caro. E às vezes é contrastado também. Isso aqui é telecomandado, isso aqui é para bloco cirúrgico, não interessa muito a gente. Deixa eu ver se eu acho aqui uma.
Ah, tá lá na frente. Vocês lembram aquele movimento de Trendelenburg e Fowler, né? Ou seja, numa o paciente está com a cabeça mais baixa, né, do que os pés, na outra é o contrário. Então, esse tipo de mesa é muito usado também para fazer o Trendelenburg e o Fowler, exame contrastado, né? Por exemplo, você vai injetar o contraste na uretra, por exemplo, né? Ou vai fazer um enema baritado, para o contraste não voltar, você coloca o paciente com a cabeça mais baixa e a mesa tem que fazer esse movimento, né? Que aí o contraste desce sentido gravidade mesmo, né? Ele fica concentrado na área de interesse, você faz o exame ali, né? Então é mais, pelo menos eu tenho conhecimento que é usado mais em exame contrastado. Então, sobre cada tipo desses de mesa aí, a gente tem uma bandeja, né? Uma bandeja onde você coloca o chassi ou o detector de imagem. Que inclui uma grade, né? A bandeja lá dentro é a grade antidifusora. Não consegue ver a grade antidifusora, mas vocês sabem que a grade antidifusora é uma matriz de lâminas ali, né? Em sentidos opostos, você tem lâminas no sentido vertical e longitudinal que vai barrar essa radiação de pouca intensidade, né? Para que chegue ali ao filme só a radiação com maior intensidade para produzir a imagem. Aquela radiação secundária, por exemplo, é uma radiação que tem pouca intensidade e ela prejudica a imagem. Então isso chama Potter Book, porque foram dois pesquisadores, Potter e Book, sobrenome dos dois, que elaboraram todo esse sistema aqui, né? Da gaveta, com o mural e a grade antidifusora. A mesa de comando ou painel de controle, nós temos aí analógicas e digitais. Cuidado para não misturar isso, gente. Tem gente que fala que o equipamento é digital só porque ele tem uma mesa dessa aqui, ó. Ah, tem um equipamento digital. E não é, às vezes não é um equipamento digital, às vezes a mesa ou o painel é digital. Isso não quer dizer que o equipamento é digital. Olha para você ver a maldade da coisa, né? O que faz um equipamento ser digital, né? O que faz o equipamento ser um DR ou um CR, na verdade, é o detector que ele usa. Ele usa que tipo de detector? É um chassi com filme? Se é um chassi com filme, ele não é um equipamento digital, ele não é um DR nem um CR, é um sistema convencional. Agora, ele usa um detector que é uma placa de imagem, uma PI, né? Ou seja, tem um chassi, mas dentro daquele chassi eu não tenho um filme, eu tenho uma placa digital, né? Silício ou selênio amorfo, geralmente. Aí sim, ele pode, inclusive, ter um painel de controle assim, todo analógico, assim, todo robusto, assim, todo quadradão. Mas o sistema de recepção da imagem, ele é digitalizado. Então, é um equipamento digital, tá? Então, pode ter mesas de comandos que são analógicos, ó, né? Um botãozinho para você rodar, parece o negócio parece um fogão, né? Olha você ver, né? E tem muito, muito. E tem essas bonitinhas assim, digital, né? Com botãozinho, você aperta, às vezes até touchscreen e tal. Não confunde isso com o sistema de recepção. Isso aqui não faz de um equipamento digital ou analógico. Olha que legal. Compensação quando estraga também. Chassi ou cassete, né? Recipiente vedado de luz, né? No ficar me atendo nas características dele, não. O que interessa principalmente vocês lembrarem que aqui dentro tem duas folhas que são os ecrãs ou telas intensificadoras, né? Que é a alma dessa peça aí, né? E aqui vai o filme, né? O filme não pode ter contato com luz direta, senão ele vela, você perde o filme. E esses ecrãs ou tela intensificador a gente vai falar depois das características deles. Inicialmente vocês vão saber que isso aqui que importa, isso é o principal que contribui para a produção da imagem. Os tamanhos, a essa altura, vocês estão familiarizados com os tamanhos mais comuns, né? Por mais que de repente você vai trabalhar de repente ou estagiar num lugar que tem um sistema digital
e geralmente quando é assim, é um tamanho único, e costuma ser o maior, né? Você vai mexer só com colimação, você não vai ter que ficar trocando, mas é bom saber que ainda tem muito lugar que usa isso aqui. Radiografia, o que é a radiografia? É um filme de raio-x contendo uma imagem processada de uma região anatômica, né? Ou de uma peça, seja lá o que for, né? Não deixa de ser radiografia. E o filme, um pedaço físico de material sobre o qual a imagem radiográfica é visualizada. Agora, tem um receptor de imagem, né? Que é um dispositivo de captura de imagem radiográfica do paciente. Refere-se tanto ao filme, né? Quanto aos dispositivos de aquisição digital. Então, um filme ele é um receptor de imagem, mas uma placa de imagem digital também é um receptor de imagem, tá? É porque nos livros mais recentes assim, eles passaram a utilizar o nome receptor de imagem para designar tanto um filme quanto uma placa digital. Ainda acessórios, nós temos o espessômetro, né? Eu lembro de eu ter mostrado para vocês, né? A gente usa para medir a espessura que vai ser examinada, né? E aí a gente faz o cálculo do KV, né? 2 vezes a constante do equipamento mais a espessura que está sendo examinada. Eu já disse para vocês que tem 3 instrumentos de medida básico, né, na radiologia, 3 instrumentos. Tem o espessômetro, né? Tem o goniômetro e tem o olhômetro, né? Dos 3, o mais usado ainda é o olhômetro. O cara bate o olho e fala, isso aqui vai dar mais ou menos tanto. É o mais usado, é o olhômetro. Mas o espessômetro e o goniômetro fazem parte dos acessórios. Limitadores de campo, né? A gente tem aí o diafragma em si, lá onde vocês regulam, né? A colimação, ele é um limitador de campo. Mas a gente tem ainda, né? Os cilindros, né? E os cones que vocês tiveram a oportunidade de mexer lá. Cilindros e cones são limitadores de campo também. O colimador é um limitador de campo. Marcadores de chumbo, isso aqui acho que vocês nunca viram, nunca pegaram, né? Ainda existe muito esses marcadores, ou o alfanumérico de chumbo, para você identificar na radiografia lá o nome do paciente. É chato, você tem que montar lá assim o nome, né? Pega D, bota o D lá, A, aí monta Daniel, ó, beleza. Aí você coloca a data embaixo, com as letras. Você gasta mais tempo para montar o marcador do que para fazer o exame. Raríssimo, assim, hoje conheço um lugar que está usando isso aqui ainda. Eu tenho divisores de chumbo, isso aqui é bem legal o lugar que tem, é muito legal isso aqui, tá? Nada mais é que é como se fosse uma moldura para o chassi. Ele é uma moldura e nessa moldura tem uma placa de chumbo, que eu fecho ela para um lado, eu fecho para o outro para fazer 2 imagens no mesmo filme, por exemplo, né? Então eu vou fazer um antebraço aqui, aí eu viro a placa de chumbo para lá para proteger o filme do lado de lá. Depois eu viro a placa de chumbo para cá e faço o perfil do antebraço do lado de lá. Isso é muito legal, muito bacana, um acessório muito útil, assim. Porque exames que são feitos na mesa, fora da gaveta, não tem grade antidifusor, então aquela radiação secundária que é gerada ali acaba prejudicando um pouquinho da imagem, né? Então é legal esses divisores. Aqui o goniômetro que eu tinha falado, para medir ângulos, né? Para a gente ver. Eu quero fazer um cotovelo agudo, método de Jones, né? Então eu preciso ter uma angulação aqui de tantos graus no cotovelo, né? Como é que eu vou saber isso? No olhômetro? Muitas vezes na maioria, mas eu posso usar um goniômetro. Réguas escanográficas, né? São réguas aí de material específico que eu coloco principalmente para ver esse desalinhamento das articulações dos membros inferiores, né? Então você faz uma escanografia, por exemplo, aqui, ó. Eu quero ver o nível, né, de desalinhamento aqui do coxo femoral, do joelho e do tornozelo. Feitas as imagens, a régua é colocada no meio, né? E aí ele vê, olha, o coxo femoral direito está 2 centímetros mais baixo que o esquerdo, né? Isso acontece também, se repete no joelho, no tornozelo não acontece. Então usa-se às vezes essas réguas aqui. Os sistemas digitais hoje, num sistema digital você não precisa disso, você consegue fazer isso por um software. Aqui vem a parte de proteção, eu não vou segurar vocês nisso aqui, porque tem no outro material, tem mais à frente. Só mostrando aqui, né, mais uma vez aqui, ainda a questão de acessório, né, os protetores de tireoide.
quando for usar isso aqui, cuidado, tem gente que prende isso aqui de um jeito que o negócio fica parecendo um babador, o pescoço do sujeito fica todo exposto e o negócio, ao invés de proteger a tireoide, está protegendo as gônadas lá embaixo, lá, né? Então é um negócio que você tem que apertar um pouquinho para realmente ser funcional. Esse saiote aqui, que é isso aqui, é raro, difícil você encontrar lugar que tem isso aqui. Esses capotes aqui, sim, são mais comuns. Óculos também é raro, mas já vi lugar que tem. As luvas também, eventualmente para segurar um paciente e tal. Vou parar aqui, porque essa terminologia aqui também não nos interessa agora. De repente a gente fala num outro momento. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente, porque parece que sumiu os e-mails aqui. Cadê os e-mails que estavam aqui no chat? O que aconteceu? Coloca para mim de novo, por favor, das duas turmas. Alguém, por gentileza. Eu já vou mandar o material agora. Show de bola, Jaqueline. Muito obrigado. Gente, vou parar a gravação aqui. Vocês têm que ler, tá? É um pouco mais complicado isso aqui. Eu vou depender mais de vocês, assim, agora na leitura em casa. Porque por mais que eu esteja explicando, eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Mas como é teórico, é muito teórico, e a gente está nessa modalidade, é um pouco mais difícil você não ler isso em casa, tá? Para relembrar, para aprender o que não conseguiu aprender lá para trás, ok? Obrigado, Evan. E a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Nós vamos encerrar por aqui. E agora, acho que é quarta-feira ou quinta, né? Não sei. Eu envio o convite para vocês e a gente continua no quarto item, né? São 12, nós paramos no quarto.